Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Shabbat Shalom, que Deus te abençoe. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nós estamos na escola do Senhor Jesus. Hoje é sábado do 18º semana do tempo comum. Que o Senhor abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que benção a gente estar juntos. Tereza Pereira com a gente, você nos acompanhando, você que vai assistir depois pelo Facebook, você que vai assistir outro dia, você que vai assistir no YouTube. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus essa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado a Deus por essa manhã que o Senhor está nos dando de sábado. Obrigado a Deus pelo teu Espírito Santo que está conosco, que nos acolhe, que esse sábado seja totalmente amparado e abençoado por ti. Nós viemos, ó Pai, trazer nossa vida, nosso coração, nossas necessidades a ti. Continue conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, irmã Nancy, graças a Deus, irmãos e irmãs. O nosso programa Evangelho do Dia vai ao ar de segunda a sábado, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Mas como hoje nós temos o nosso retiro trilha aqui na Igreja Metodista de Mauá, nós antecipamos para 7 horas da manhã. Tá bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. O Evangelho do sábado, da 18ª semana do tempo comum, querida Neia, é Mateus 17, Márcia Valéria, Mateus 17, versículo 14 a 20, que diz assim a palavra do Senhor, nessa manhã abençoada, diz assim: quando eles chegaram junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, dirão esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. É até o versículo 20. O versículo 21 diz: mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por oração e jejum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está o teu evangelho nessa manhã. É o nosso café da manhã. É o nosso alimento diário. É a bênção que o Senhor tem nos dado. Senhor amado, fala conosco, traga a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado, querida Neia, queridos irmãos e irmãs. É uma bênção estarmos aqui juntos. Queridos, o evangelho de hoje, ele acontece logo depois da experiência do Monte da Transfiguração, não é?
Até hoje, debaixo do Monte Tabor, tem uma pequena comunidade árabe. Essa comunidade chama-se Taborito. Taborito. Quando Jesus desce do monte, ele chega a uma pequena vila. Ali tem um pai desesperado com os discípulos desesperados, né? E os outros evangelhos ainda dizem que ali também estavam os fariseus criticando, não é? E o que acontece, querido? Jesus desce do monte e tem uma criança endemoniada, uma criança doente. É interessante que a Bíblia diz, quando eles chegaram da onde? Do Monte da Transfiguração, querida Nancy. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena de meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água, não é? Ou ele caía devido à circunstância da convulsão, ou realmente o demônio jogava na água para matá-lo, ou jogava no fogo para matá-lo. Na realidade, era uma enfermidade verdadeira, corroborada por demônios, não é? E é interessante que logo depois da experiência do monte, da experiência da transfiguração, vem agora para Pedro, Tiago e João a experiência da missão libertadora. É interessante isso, amado, não é? Tem pessoas que associam diferente, assim, não, depois que a gente faz um monte, o jejum, uma consagração, vem muita luta. Você não pode ver como luta, você tem que ver como missão. Missão de libertação, missão de ministrar cura, missão de ser resposta de Deus para os problemas que vão surgir, não é? Eu tenho aprendido na experiência que não é bom tentar resolver as coisas rapidamente, despreparado, mas também não é bom deixar para resolver as coisas depois. Precisamos ministrar no tempo de Deus. Então eles saem do Monte da Transfiguração, Claudinha, e logo vem um desafio para ser enfrentado. O desafio de enfrentar uma situação tão difícil. E esse pai, ele vai a Jesus, se ajoelha a Jesus, ele intercede pelo seu filho. Aqui está uma regra espiritual. Se eu quero que o meu filho seja abençoado, se eu quero que a minha filha seja abençoada, se eu quero que a minha casa seja abençoada, o primeiro que tem que ir a Jesus sou eu, né? Eu conheci pessoas que diziam assim, Rômulo, seria tão bom que minha filha fosse à igreja. Você vai? Não vou não, mas minha filha seria bom. Não é? Ora, se eu quero a vitória para o meu filho, para minha filha, o primeiro que tem que ir sou eu, é o que esse homem faz. Esse rapaz iria? Não. Mas o pai foi. Não é? Você representa a sua família. Você representa as pessoas que estão debaixo do teu teto. Isso espiritualmente. É uma forma de abençoar a família. Vá a Jesus. Vá à igreja pelos seus filhos. Seja uma coluna de oração por eles. O intercessor por eles. Olha que maravilha, Joel. Então, amados irmãos e irmãs, a nossa grande tarefa espiritual é a gente ser intercessores pelos nossos filhos, pela nossa família e pela nossa casa. Amém? Marisa conosco, Joel Moreira. E é interessante que o Evangelho de Mateus 17, 14 a 20, né, ele apresenta uma dificuldade que ele teve, esse homem. Ele diz assim, olha, apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo.
Que coisa, hein? Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. É interessante que Jesus já tinha dado aos discípulos a graça para eles saírem, curar, expulsar demônio. Lembra lá o capítulo 10 de Mateus? Eles já tinham recebido esse dom, essa bênção. Só que tem que nenhum dom espiritual é exercido naturalmente. Qualquer dom espiritual, olha a regra espiritual, Rômulo, qualquer dom espiritual é exercido pela fé. Você pode ter o dom espiritual que for. A única coisa que vai fazer o teu dom espiritual funcionar é a fé. E no capítulo 10, Jesus já tinha enviado os discípulos com dom de curar, libertar, expulsar demônios. Imagina o próprio Jesus colocando a mão na tua cabeça e te dando esse dom. Mas os discípulos não conseguiram expulsar. E o Evangelho diz por quê. Quando Jesus faz essa frase no versículo 17, Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Ele estava se referindo a quem? Não é? Às pessoas, à geração, aos judeus. Gente, ele estava se referindo principalmente aos seus discípulos. Ó geração incrédula, né? Lá embaixo ele vai explicar. Vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da vossa fé. Porque se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam conseguir. Ou seja, uma fé menor do que um grão de mostarda é uma fé inexistente. Jesus está falando para esses discípulos: vocês não conseguiram. Imagina, gente, você recebe o dom de Jesus, a capacitação de Jesus, mas na hora H você não consegue, porque a tua fé nem é do tamanho de um grão de mostarda. Então, qualquer dom espiritual tem que ser exercido pela instrumentalidade da fé. Sem fé, nós não conseguimos exercer dons e graças que Deus nos deu. Amém? Então a Alice, recebeu um dom de Deus, dom da cura, não é? Como ela vai exercer esse dom sobre a vida das pessoas? Pela fé. Então Jesus, ele mostra justamente isso. Os discípulos não conseguiram expulsar por causa da pequenez da fé, porque a fé nem era do tamanho de um grão de mostarda. Olha o que o texto diz. Amados irmãos e irmãs, o que vai fazer com que a gente consiga realizar as obras de Deus diante dos desafios da vida é a nossa fé, né? Agora, é a nossa fé para operar, é a nossa fé para descansar, é a nossa fé para sossegar o coração. Amém? Nós oramos com fé. Deus pode abençoar curando. Deus pode abençoar levando. Deus pode abençoar recolhendo. Agora, se tem uma situação de pessoas endemoniadas, né? Deus te deu o nome de Jesus. Esse é o maior dom, o nome de Jesus, para expulsar demônios. Contudo, qualquer movimento meu terá efeito se eu me movimentar na fé. Não é? Há poder em suas palavras, não é? Diante do mal. Mas se a pessoa simplesmente falar uma palavra como se decora alguma coisa, não funciona. Você tem que ministrar a palavra na fé, pela fé. E é interessante que Jesus diz, quando ele apresenta o seu menino a Jesus, diz que ele sofria de convulsões. Tem vezes que ele é jogado na água, tem vezes que ele é jogado na água, tem vezes que ele vai ser jogado no fogo.
E ele diz assim, olha, nós pedimos aos seus discípulos e eles nada puderam fazer. Nada puderam fazer. Né? Jesus então exclama. Sabe, Alice, é algo que sai de dentro do espírito de Jesus. Como se fosse uma exclamação de angústia. Jesus diz, ó geração incrédula, ó geração incrédula. Que palavra, hein? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino até aqui. Que frase, hein? Até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-lo? Não é? Amados irmãos e irmãs, sabemos no final de Mateus que Jesus diz, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos lendo Mateus 17, 14 a 20, não é? Jesus está conosco. Agora essa palavra é muito interessante. Enquanto Jesus está lá em cima no monte, os discípulos estão lá embaixo, diante de um gigante desafio, sem saber o que vão fazer, não é? Por causa da incredulidade. A pergunta que eu fiz no início e faço agora, para que Jesus está se referindo? Tenho certeza que nessa frase estão os discípulos, não é? Na sua incredulidade, na sua pequena fé, uma fé menor do que um grão de mostarda. Olha o que Jesus faz, Jesus se move por compaixão. Jesus repreendeu o demônio e este saiu. E o menino desde aquela hora, e o menino ficou curado. Quando Jesus ministrou a palavra, na mesma hora, o menino ficou curado. Não é? Houve um milagre, houve uma bênção de Deus. Irmãos e irmãs, é isso que Deus faz. Jesus não precisou levar tempo, ele apenas repreendeu o demônio e o menino ficou curado. Tem momentos, amado, que nós precisamos pedir, Jesus intervenha, Jesus traga a tua graça, Jesus entra na nossa vida, na nossa cidade, na minha família. Irmãos e irmãs, olha que coisa tremenda, querida Herodia, o que a Bíblia diz em Mateus 17, 14 a 20. No versículo 18, Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Não é? Uma pergunta fantástica. Por que nós não podemos expulsá-lo? A maioria das pessoas irão responder o que está no versículo 21. Talvez na sua Bíblia aí você vai perceber que o versículo 21 está entre colchetes. Ou seja, dos manuscritos mais antigos, essa palavra não está ali. É uma palavra duvidosa, não é? Nos manuscritos mais antigos. E é interessante que as pessoas dão a resposta baseada no versículo 21, que está entre colchete. Não é? Mas a resposta está no versículo 20. A resposta no versículo 20, não no versículo 21. Olha o que Jesus responde e ainda pergunta, Senhor, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Nós estamos aqui a manhã inteira, a noite inteira e não conseguimos expulsar esse demônio que gera essa convulsão, que joga essa criança no fogo e na água. Porque nós não conseguimos expulsá-lo, Senhor. E o Senhor Jesus diz assim, olha que palavra, por causa da pequenez da fé que vocês têm.
A fé que eles tinham era uma fé menor do que um grão de mostarda, olha só. Pois em verdade lhes digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, eles não tinham. Dirão esse monte, a esse problema, a esse demônio, mude-se daqui para lá e ele mudará. Nada lhe será impossível. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Não é? Então Jesus diz, vocês não conseguiram expulsar esse demônio por causa da pequenez da fé que vocês têm. Amados irmãos e irmãs, muitos dos nossos sofrimentos é por causa disso. Existem situações que não dependem da nossa fé. Depende da soberania divina. E nós temos fé para descansar, para confiar, para acreditar que Deus está no controle, não é? Certa vez eu orei por um garoto e Deus o levou para a glória, com 14 anos. Muitas coisas estão fora do nosso controle, não é verdade? Agora, Jesus está se referindo a essa obra de libertação. Amada, a vontade de Deus é que as pessoas sejam libertas. Não é vontade de Deus que o endemoniado durma endemoniado, viva endemoniado. Não é vontade de Deus que a pessoa viva debaixo de uma opressão maligna. Não é? E nós temos que exercer a fé em nome de Jesus Cristo para levar a libertação. E Jesus responde a esses discípulos exatamente assim: o problema é a pequenez da fé de vocês. A fé de vocês é tão pequena, mas tão pequena, que vocês, infelizmente, não têm condição de expulsar esse demônio. Irmãos e irmãs, que evangelho tremendo e sobrenatural. Que palavra linda. Nós vamos exercer a fé. Nós vamos aprender a viver essa palavra. Né? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirão esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Coloque aí essa frase. Coloque essa frase. Pois em verdade lhes digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Está vendo? Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Nada. Amém? Você deve riscar do seu dicionário a palavra impossível. Essa palavra não existe para a pessoa que tem fé. Se você ora ao Senhor, você confia na soberania divina. Deus é poderoso para dar a palavra final. Deus é poderoso para fazer o que tem que ser feito segundo o seu discernimento. Agora, o exercício da fé, o exercício da bênção, da libertação, é motivado pela fé. Aquela pessoa, Érica, que tem fé, nada é impossível. Jesus está dizendo em Mateus 17, 20, por causa da pequenez da fé de vocês, tem. Pois em verdade lhes digo, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirão esse monte, muda-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Amém? Lógico, nesse colchete do versículo 21, tem esse colchete aqui na minha Bíblia, não é? Refere-se a uma vida de disciplina, de oração que você tem. Que você tem. Agora, nada adianta uma vida de disciplina e oração se na hora H você não acredita. Não é? Nós não podemos ser essa geração incrédula e perversa.
Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Ou seja, Jesus quer que nós venhamos exercer a fé, andar na fé, fazer declarações da fé. Olha bem que palavra tremenda, em nome de Jesus Cristo. A sua declaração não pode ser baseada nas circunstâncias, no que você está vendo. Não, a sua declaração tem que ser baseada na palavra, na fé, nas promessas do Senhor. Dessa forma a gente se move, dessa forma a gente crê, dessa forma a gente tem vitória. Em nome de Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, aqui está esse evangelho, nesse sábado, 18º sábado do tempo comum. Deus amado, quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo na mão de demônios, mas nós conhecemos o poder do nome de Jesus e exercemos a fé no nome de Jesus. Nada é impossível para aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Deus, quantas vezes, por causa da pequenez da nossa fé, nós sofremos. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Ó Senhor, tomamos posse dessa palavra. Deus, nos ajude a exercer a fé diante de todas as situações que aparecem, diante de todos os combates que surgem. Nos ajude a exercer a fé. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, te louvamos e declaramos que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Eu sei que você é a pessoa de fé e teu dia será abençoado em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos orar nesse momento, oração de intercessão. Vamos orar pelo Walter Galdino. O Walter Galdino já esteve na nossa igreja, a Sônia, né? Ele pegou Covid, ontem ele já foi para o CTI, né? Segundo os médicos, ele está respondendo bem, mas ele precisa da graça de Deus. Ontem também pedi oração pelo Arthur, uma criança de 8 anos que caiu dentro do poço, né? Graças a Deus, ele quebrou apenas o pé, já está engessado, né? Graças a Deus, né? Não teve mais nenhuma consequência. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar pela família da Nancy, pela nossa família, por todos nós, amém, pela nossa saúde. Ontem ainda senti de tarde, à noite, né, dor no rim, mas dormi muito bem, estou muito bem, graças a Deus, amém? Estamos em vitória. Orar também por esse retiro que eu vou ministrar agora, daqui a pouquinho. Estou saindo daqui agora para ministrar o retiro Caminhada, Caminho de Emaús, tá bem? Glória a Deus. Orar pela porta de emprego, pela família da Tereza, pela saúde da Alice, família da Neia, amém? Pela Regina, pela família, pelos enfermos, pela Érica Neri, pela sua família. Vamos interceder nesse momento? Senhor amado, Santo Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, pelo teu grande amor para com a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua bênção. Pai, nós colocamos, ó Deus, nossas famílias diante de ti, colocamos os enfermos, colocamos o Walter Galdino, colocamos a Madalena, a Paulinha, o Evanil, os pedidos de oração aqui, colocamos nas tuas mãos, Senhor amado, o retiro que vamos ministrar, Walter Galdino, toma também, Pai, a irmã Maria, Regina Helena, a Marina, a Moisete, a Ivete, a Luzia, a Amélia, Pai. Deus, colocamos a Penha, a Gobi,
colocamos a irmã Neuza, Pai, colocamos cada vida diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, toma nossa irmã Nice, que está precisando de um milagre, de uma bênção, de uma oração. Deus, os discípulos não conseguiram tirar o sofrimento daquele pai que tinha o filho endemoniado por causa da pequenez da fé. Mas nesse momento, Senhor, nós exercemos a fé e repreendemos, Senhor, todo levante do inimigo contra a nossa vida. Nós recebemos a vitória em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Oramos, Senhor, oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Amado, nada é impossível para aquele que tem fé. Guarda essa palavra, Luzia. Um beijo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Shabbat Shalom. Se Deus quiser e permitir, Evangelho do Dia, segunda-feira, 8 horas da manhã, e amanhã, 10 horas da manhã no culto. A paz, queridos.